Ouça agora uma mensagem direta do coração de Deus para o seu coração, com a pastora Raquel Dias. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Irmãos, essa palavra fala muito ao nosso coração, porque às vezes nós ficamos nervosos, angustiados quando chega a crise. Vocês já passaram por um momento de crise e vem angústia? Vem a tempestade, vem a angústia junto? Eu já passei muitos momentos de crise e de angústia. E nesse momento aqui nós vemos uma tempestade chegando sobre esse barco, sobre esses discípulos, sobre o próprio Jesus que estava ali envolvido nesse barco. Sabe, quando nós subimos no púlpito, irmãos, nós precisamos, antes de orar ao Senhor, primeiro ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para saber o que a igreja está precisando ouvir, para saber o que Deus quer falar conosco, e para saber aonde o Espírito Santo vai tocar nessa noite, amém? Eu quero ser tocada, você quer? Eu quero ser tocada pela palavra do Senhor, como eu necessito ser tocada pela palavra do Senhor. Como é bom quando o Espírito Santo fala aquilo que estamos precisando ouvir. Aleluia! Portanto, irmãos, olha, ouça, como diz em Apocalipse, o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça, abre os ouvidos para a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes é uma palavra profética que vai mudar a sua vida, vai mudar o rumo do caminho que você está seguindo. Portanto, nós vemos a casa do Senhor e não podemos nos desviar com nada. É momento de prestar atenção em cada mover do que está acontecendo neste lugar. Aleluia! Irmãos, esse texto aqui fala de uma viagem. Eu estava vendo, meu Deus, realmente é uma viagem que eles estavam fazendo. Aquele barco estava ali naquelas ondas, fazendo uma viagem. Sabe, Jesus ia com os discípulos nessa viagem para Gadara. Sabe, irmãos, eu estava pensando assim, realmente a nossa vida é como uma viagem, né? Pode ser até ministerialmente, pode ser num trabalho, pode ser no que for na sua vida. É uma viagem, o rumo da sua vida é uma viagem. Sabe, e toda viagem às vezes começa muito bem. Toda viagem começa muito bem. O começo, às vezes, tem expectativa, nós estamos esperando o melhor. Eu vou viajar, que coisa boa. Nós achamos tudo perfeito, essa viagem vai ser tão boa, tão maravilhosa. Mas o texto está dizendo aqui, conforme nós lemos, que não tinha chuva, não está citando chuva. Não está citando aqui tempo ruim. Não está citando aqui que eles olhavam para o céu e diz, vai chover. Nada disso nesse texto está dizendo.
Sabe, mas o que eu quero, prestei atenção muito nesses versículos aqui, irmãos. Conforme diz no versículo 37, ora, levantou-se um grande temporal de vento. Sabe, irmãos, não existe viagem sem risco. Toda viagem que nós fazemos, todo percurso da nossa vida, existe risco, irmãos. A luta pode surgir de repente. Nós podemos encontrar chuva pelo caminho, irmãos. Nós estamos muito bem, nós estamos indo. E sabe o que eu vi aqui também de especial que falou ao meu coração? É quando diz assim no versículo 35: disse-lhe Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Isso é sinal, irmãos, de que Jesus estava naquele lugar. Jesus estava no lugar da tormenta. Jesus estava no lugar da confusão. Vocês estão imaginando assim? Aonde eu quero chegar, irmãos? Jesus estava no barco. Sabe, irmãos, às vezes, ano passado eu fui a uma estação de águas lá com a minha sobrinha, passar 10 dias. 8 dias assim, foi maravilhoso. Só imagina, estação de água tem que ter sol, né? 8 dias maravilhoso. Os 2 últimos dias que nós, as crianças que estavam, meus sobrinhos, todo mundo falou, agora vamos aproveitar os 2 últimos dias. 2 últimos dias de temporal. Aí hoje eu estava meditando na palavra e falei, realmente, irmãos, nós não contamos, não esperamos que venha temporal. Temporal é a hora da luta. Temporal é a hora que chega e a gente não sabe o que fazer. Se a gente não percebe a presença de Jesus no barco, irmãos, nós naufragamos. Nós vamos a fundo. Nós temos que estar atentos para perceber que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está na tempestade conosco. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Com Ele nós podemos enfrentar chuva pelo caminho. Com Ele nós podemos enfrentar tempestade, vendaval, seja o que for. Com Jesus no barco, como é que diz aquela musiquinha? Tudo vai? Ah, foi fraquinho. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Aleluia! Com Ele no barco, tudo vai muito bem. Essa viagem que esses discípulos estavam fazendo, irmãos, então estava no centro da vontade do Senhor. Eles estavam indo para Gadara, no centro da vontade do Senhor. Então nós temos que ver que não é porque Deus nos deu uma ordem para fazermos alguma coisa que nós não vamos ter problema. Os problemas vão surgir, a luta vai surgir mesmo quando você está obedecendo ao Senhor. Parece paradoxal o que a irmã Raquel hoje está falando. Ué, mas eu estou obedecendo ao Senhor e vem a luta? Vem sim! A luta é para nós passar, porque no final da luta vem o quê? A vitória! É isso que vem no final da luta. Aleluia! Oh, grande Deus! Jesus estava presente. Como é bom nós vermos. Olha só no 36 assim. O levaram assim como estava. Então nesse barco Jesus também entrou. E Jesus estava presente nesse barco. Eles só partiram ali do cais, do porto, porque Jesus mandou e porque Jesus estava presente. Mesmo estando no barco, levantou-se um grande temporal. Oh, irmãos, sabe o que eu fico pensando? Hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra. Que o diabo fica tentando convencer alguém aqui, nessa noite, dizendo que não foi Deus que falou com você. Tem alguém aqui, que o Espírito Santo me incomoda dizendo, que você pensa, então não foi Deus que falou. Eu estou agora na situação. Será que você não está pensando assim? Será que não foi Deus que falou? Que a voz que você ouviu não era a voz de Deus, sabe? O diabo quer trazer realmente confusão na sua mente. Mas o Senhor hoje te diz, em nome de Jesus,
O Senhor está dizendo: fui eu que falei contigo, serva minha. Fui eu que falei contigo, servo meu. Tu não reconheces a minha voz. É o Senhor que te diz nessa noite. Aprenda a reconhecer a voz do Senhor Jesus. É Ele quem te diz: o Senhor está contigo nessa tempestade. Você não está sozinho nessa luta. O Senhor está nesse barco. Aleluia. É o Senhor que está contigo. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? O Senhor está contigo no meio dessa luta. Irmãos, ninguém sabe em que ponto da viagem a luta vai começar, irmãos. Nós não sabemos. De repente o céu escurece. De repente começa a trovoada, relâmpago. E de repente o temporal vai chegar. Ontem nós tivemos um exemplo disso. O Peu estava pintando lá em casa. Aí ele falou assim: vamos pintar o portão. Aí veio o Wilson, é o meteorologista, veio olhar para o céu, ver se ia chover ou não, né? Aí o Wilson foi na porta e falou assim: bom, eu acho que não vai chover porque está vindo uns ventos e está levando para lá. Aí o Peu pegou as tintas todas e falou: então vou pintar o portão, porque não vai chover. O Peu começou a pintar o portão e caiu um forte temporal em cima da tinta. Então nós vimos que a chuva veio de repente. Nós olhamos só ali no céu, mas o nosso Deus está muito, muito além desse céu. Ele domina céus e terra e mar. Aleluia! Esse é o nosso Deus, grande Deus. Sabe, irmãos, existem tempestades na vida que são permitidas por Deus. Mas como, irmão? É verdade. Existem tempestades na vida que Deus está no controle dessa tempestade. Aleluia! No caso de Jonas, conforme a gente conhece tanta palavra, o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, não foi? Mas nesse texto e nesse contexto que nós estamos falando aqui, não foi o Senhor que lançou essa tempestade. Isso que nós precisamos aprender a distinguir na nossa vida. Aqui, nesse momento aqui, foi um provocado por Satanás. Será que você percebe? Quando você está indo no barco, Jesus está com você, mesmo assim o diabo tenta te afrontar? Não é verdade, irmãos? Mesmo assim, ele quer te fazer sentir desse tamaninho, dizendo: eu não sou ninguém, sou gorda, sou feia, sou incapaz, eu não consigo uma vaga para trabalhar, todos vão passar para a faculdade, menos eu. Sabe, essas coisas que o diabo às vezes coloca na nossa mente, que a gente se sente desse tamaninho. Mas Deus hoje está falando com você. É com você. Você quer que seja com você? Eu quero que o Senhor hoje esteja falando comigo. Aleluia! Eu recebo. Você tem valor especial para Deus. É contigo mesmo que Ele fala. É contigo mesmo que o Senhor está falando nessa noite. Porque você tem um valor muito especial para o nosso Deus. Aleluia! Irmão, Jesus e aqueles discípulos estavam indo para aquele lugar lá em Gadara. E o que tinha lá em Gadara, hein? O que tinha em Gadara? Que incomodava Satanás? Um gadareno endemoniado, não é verdade? E o que ia acontecer lá? Milagre de libertação. Isso já estava incomodando Satanás. Sabe, a chegada daquelas pessoas ali em Gadara incomodava o diabo. Eu quero te dizer nessa noite que o inimigo sabe aonde você quer chegar. O inimigo sabe qual é a tua intenção de fazer a obra do Senhor, até onde você quer chegar. Por isso ele te incomoda, por isso ele tenta te travar, por isso ele quer te parar,
Por isso ele quer te deixar dentro de casa. Ah, não vou ao culto não, porque estou triste. Ah, não vou à igreja não, por isso, por aquilo. E você se afasta do convívio com os irmãos da igreja. Não vou à célula não, porque lá tem isso, tem isso, tem isso. E você vai se fechando no seu cantinho, na sua casa. E você vai ficando encolhido. Mas hoje o Senhor diz: sai dessa toca. Sai, 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 conforme ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Alabachúria manaias. O Senhor hoje está dizendo: oh, amalaias. Aquele gadareno, irmão, seria liberto. Aquele homem dormia em cemitérios, não é verdade? Dormia, se cortava todo, conforme nós lemos no contexto a história do gadareno. Ele se cortava todo. Ninguém conseguia amarrar aquele homem. E aquele homem, com a aproximação de Jesus, com o toque do Senhor Jesus, ia ser cheio da graça de Deus. Ele voltaria para sua casa. Ele ia falar com seus entes queridos, com a sua família. Ele ia testemunhar o que Deus, o que o Senhor havia feito na vida dele. E isso incomodou a Satanás. Irmãos, quando Deus está no barco, pode se levantar o inferno, pode se levantar a tempestade, mas você vai chegar lá. Aleluia! Você vai chegar lá. Glória a Deus. Sabe, fala mesmo para o teu irmão aí do lado. Descansa o teu coração. Fala para ele, para o teu irmão: você vai chegar lá. Deus está no controle. Aleluia! Deus está no controle. Deus está no controle. Oh, grande Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Irmãos, está difícil, tá? Os dias hoje estão difíceis, não estão? Tá, né, Alessandra? Está difícil, né, Priscila? Quando a gente derrama lágrimas perante a presença do Senhor, o Senhor recolhe essas lágrimas. É de glória para o nosso Deus. Está difícil, mas o milagre vai ser grande. Aleluia! Quanto mais difícil, maior vai ser o milagre em tua vida. Glória, glória a Deus. Aleluia! Oh, grande Deus. Você não pode parar. Você não pode desanimar. Falta um pouquinho só para Jesus voltar. Jesus está voltando. Aleluia! Falta só um pouquinho para a igreja do Senhor subir das alturas e encontrar com o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Dia glorioso, dia glorioso, dia maravilhoso, em que nós vamos encontrar com o nosso Deus. Aleluia, oh grande Deus. Aleluia. Ori Ramanais, glória a Deus. Ori Ramanaias. Eu no outro dia estava lendo um livro lá em casa, chama Beleza Surpreendente. Não sei se alguém já leu esse livro. E eu vi uma frase muito interessante nesse livro. Diz assim: quando você estiver atravessando o inferno, continue andando, não pare. E eu achei linda essa frase, porque a gente faz o contrário. Quando está atravessando o inferno, a gente quer ficar quietinho, não é? Mas esse livro foi de ensinamento para mim. Não pare, não fique no meio do inferno, não fique no meio da luta, não pare, prossiga para o alvo que é Jesus. Aleluia. Do outro lado, Miriam fez o quê? Cantou. Do outro lado, Miriam fez o quê? Cantou e dançou e tocou tamborins, porque a vitória chegou. Aleluia, glória a Deus. Aí você pode até me perguntar essa noite: mas irmã Raquel, por que Deus deixa vir o temporal? Muitas pessoas falam isso. Quando a gente vai orar pelos outros, muitas pessoas perguntam: então por que Deus, se Ele tem o controle de todas as coisas, por que então que Deus deixa vir o temporal?
Em primeiro lugar que eu pude ver, é para testar a resistência do barco que você está. Você tem que saber qual é o barco que você está, irmãos. Você tem que saber qual é o lugar que você anda, irmãos. Você tem que saber quais são os amigos que você está andando. Qual é o barco que você está andando? Quais são as tuas vestes? Será que quando você sai de casa, você olha no espelho, o Espírito Santo diz para você: essas vestes são dignas para encontrares com o teu Deus? Será que o teu palavreado está digno de um servo de Deus que vai subir para encontrar com o Senhor e que vai cear nas bodas do Cordeiro? Como é que está teu lábio? Como é que estão os seus gestos? Será que são gestos que têm magoado o coração do nosso Deus? Qual será, jovem, os lugares que você tem ido? O que você tem feito? Qual tipo de balada que você tem ido? Que te satisfaz por alguns momentos, mas que quando você vai dormir, você diz assim: esse não é o meu lugar. Não foi para isso que eu nasci. O Senhor te amou primeiro, não foi você que amou o Senhor. É Ele que te escolheu, Ele te amou primeiro. Ele deu a vida por cada um de nós. O que você tem feito por Ele? O que eu tenho feito pelo meu Senhor? Em segundo lugar que eu pude ver aqui, Ele deixa vir o temporal para testar a obediência e a fé na palavra de Deus. Até que ponto você pode obedecer? Hoje até a Cida falou para mim ali atrás assim, eu gosto de sentar lá atrás, gente, é impressionante, né? Eu gosto de sentar lá atrás. Aí o primeiro Anilzinha mandou um recado para mim: Raquel, vem sentar na frente. Aí eu falei para o Carlos, fala para o Anilzinho, eu gosto de ficar aqui atrás. Aí depois o pastor Fábio foi lá atrás: Raquel, vamos sentar lá na frente. Aí eu falei: Fábio, eu gosto de ficar aqui atrás. Aí a Cida falou para mim: Raquel, melhor obedecer do que sacrificar. Eu falei: é mesmo, você está com razão. Peguei minha Bíblia e vim para frente e obedeci. Oh, glória a Deus! Melhor obedecer. Às vezes, mesmo que você não goste, mas obedeça. Obedeça ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, não foi Deus que falou com você? Quem crê? Você crê? Foi Deus que falou com você, amém? Foi Deus que falou com você? Então o barco não vai afundar, não. O barco não vai afundar, irmãos. Oh, glória a Deus. Foi Ele que te falou. Ele não disse que você ia chegar do outro lado. Ele não prometeu que você ia chegar do outro lado. A voz é dele, a voz é do Espírito Santo. Aí você diz assim: ai, mas está doendo. Muitas vezes dói, mas não tema, não tema. O Senhor está contigo e Ele tem o bálsamo de Gileade para colocar nessa ferida. Aleluia. Ai, mas a luta está tão grande. Não tema, não tema. É o Senhor dos Exércitos que está com você. Se Deus falou, te prepara, vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Se as palmas é para o Senhor, então é mais forte. Glória a Deus! Glória a ti, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmãos, então o que eu não devo fazer quando vem o temporal? Você pode estar falando nessa noite: então, vem o temporal, então o que eu não devo fazer? Primeira coisa que você não deve fazer é blasfemar contra Deus. Muitas pessoas no meio do temporal blasfemam contra o Senhor, reclamam da situação. Não questione, o Senhor está contigo. Aleluias, aleluias.
Segundo lugar, não culpe pessoas pela tempestade. Muitas pessoas adoram se fazer de vítimas. Ah, mas eu estou assim porque fulano me fez assim. Ah, engordei porque me botaram um prato todo dia de macarrão na minha frente e eu comi, engordei. Entende? Não culpe pessoas. Você é responsável pelos seus erros e acertos. Não culpe pessoas. Terceiro lugar, você não deve desistir. Insista. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas o que acontece de manhã? Alegria! Vem pela manhã, glória a Deus! Aleluia! Lá na Assembleia de Deus tem um slogan, quando a gente entra assim na igreja, eu acho muito bonito, do pastor Javes de Alencar. Ele escrito grandão assim: recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. É lindo isso. Aquilo me dá umas forças, toda vez eu repito, é só entrar na igreja lá que eu vejo. Realmente, eu não posso recuar jamais, eu não posso parar nunca, eu tenho que avançar sempre rumo a Canaã celestial. Em quarto lugar, não tente resolver com as suas próprias forças. Irmão, você é fraquinho, você não tem força nenhuma. A tua força veio do que fez a terra. Foi ele que fez os céus e a terra. Se você acha que tem força, é o Senhor que te dá. Aleluia. Sabe, irmãos, está entrando água no barco, muitas das vezes a água começa a entrar no barco. Eu já senti assim, a luta tão grande, parece que a água está entrando no barco, parece que você vai afundar. E aí diz assim: mas Jesus, tu está aqui comigo mesmo? Tu fica assim, né, falando, não é verdade? Eu já falei assim com o Senhor muitas vezes. E às vezes eu quero até pegar uma canequinha para tirar aquela água do barco. Sabe, irmãos? Mas cada canequinha que você tira do barco, você entrega ao Senhor, diz: Senhor, aqui eu não tenho força, pela minha força não vou conseguir tirar, mas tu podes me encher, tu podes me dar graça. E é disso, como é que Paulo falou? A tua graça me basta. Nós precisamos a cada dia da graça do Senhor. Em último lugar que eu vi aqui, não tente pular do barco. Tem muitos que a luta está tão difícil, está preferindo se jogar fora desse barco. Sabe, irmão, não entrega os pontos não. Você tem que se lembrar, antes de começar qualquer viagem, lembre-se, não pode se esquecer, foi Deus que falou com você. Lembre-se disso. A luta veio, mas foi Deus que falou comigo. A tempestade veio, foi Deus que falou comigo. O barco encheu de água, não vai afundar, porque foi Deus que falou contigo. Aleluia! E quem falou não é homem para mentir. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor hoje está ressuscitando sonhos mortos aqui. Sabe? Sonhos que você já entregou os pontos. Já havia pensado assim: ah, não tem mais jeito, deixa para lá, perdi já. Hoje o Senhor está dizendo: ressuscita o sonho, ressuscita o sonho. Deus tudo pode. Deus tem o melhor dessa terra para você. Aleluia. Grande Deus. O Senhor está falando conosco, dizendo que esse barco não vai afundar. Sabe? Ele não vai afundar porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, com a palavra que Ele ministrou ao seu coração. Ele é fiel. Aleluia. Na hora do temporal, lembre-se que tem outras pessoas envolvidas com você nesse temporal. Sabe, quando nós lemos nesse contexto aqui, a gente vê que discípulos estavam no barco, Jesus estava no barco, devia ter mais alguém, quem sabe, lá, né?
guiando aquele barco também, levando aquele barco. Então, você não está sozinha no barco, sabe? Mas no meio do temporal, nós temos que ser vencido por ele. Passe pelo temporal com dignidade. Não perca Jesus de vista. Viva assim, onde ele está, onde ele está. Onde Jesus estiver, vai atrás. Vai atrás, é o lugar certo para você ir. É o lugar seguro, é o porto seguro onde você deve estar. No versículo 38 aqui diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu vejo aqui nesse versículo que eles resolveram pedir ajuda. Irmãos, não se tranca sozinho, não. Peça ajuda. Eles pediram ajuda. Não espera o barco afundar, não. Peça ajuda a quem pode te ajudar, irmãos. Olha, não adianta você pedir a Tiago e a André, porque eles estão no mesmo barco que você. Sabe, isso que eu estava olhando, não adianta, eu não vou pedir ao discípulo, porque o discípulo está comigo no barco, não é verdade? Então, ele está na mesma situação que eu estou, passando pelo temporal. Mas eu tenho que pedir ajuda a quem pode acalmar os ventos, a quem pode sossegar aquelas águas, e a quem pode me levar do outro lado, que é o porto seguro. Deus nunca vai te dar as costas, não, irmãos. Peça ajuda. Peça ajuda. Eu queria terminar a palavra de hoje fazendo uma última pergunta. Por que Jesus dormia no meio do temporal? Muitas pessoas também já perguntaram isso. Ah, mas Jesus dormia ali, os discípulos estavam aflitos, os discípulos estavam vendo a situação tão temerosa, e Jesus dormia. Sabe por que ele dormia? Porque ele quer, nessa noite, que você saiba que ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua vida. Não dormita o guarda de Israel. Aleluia. Mesmo que você não saiba, ele está no controle da sua vida. Glória a Deus. Pedir aos irmãos para estarem aqui louvando ao Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, quando Deus falou no meu coração nessa palavra, vamos ficar de pé, igreja. Eu tenho certeza que tem vidas aqui que precisavam ouvir esta palavra. Vidas que já estavam desistindo. A luta está tão grande. Às vezes desemprego, marido, situações, N situações. E que você está dizendo, não estou aguentando mais. Quem sabe você disse, esse barco está afundando. Quem sabe você disse, vou me jogar nesse barco, não resisto mais. Mas essa é uma noite de vitória. É uma noite em que o Senhor quer derramar da sua graça, do seu poder. É uma noite em que o Senhor quer trazer cura, renovo, unção, fortalecimento. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Pastor. Esta mensagem te abençoou? Então passe para outros que estejam precisando ouvi-la. Entre em contato conosco pelo telefone DDD 34 33 17 02 24 ou 9179 4752. Que Deus continue te abençoando. Pastora Raquel Dias, do Ministério Família.